E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu tô começando agora um novo vídeo no canal com relação aí às questões para a prova da especialista. Então se você tem interesse nesse assunto, fica conosco aqui no canal. Eu vou começar essa nova resolução de questões de gramática das provas anteriores da especialista. E é claro, é só um compêndio das melhores resoluções. Por quê? Porque eu estou fazendo uma mentoria e caso você tenha interesse, tem um link aí embaixo onde você pode se inscrever para que eu entre em contato contigo e você também faça parte dessa família da mentoria do professor Evandro. E é claro, né? Se esse assunto contribui de alguma maneira para você, então vamos lá, coloca aquele joinha maroto aí, inscreva-se no canal, ative o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse. E é claro, vamos então para a nossa primeira resolução das questões da prova da especialista na nossa primeira aula da mentoria. Sejam muito bem-vindos e vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, forte abraço, Deus abençoe e vamos nos preparar porque o concurso está chegando aí. Vamos lá então, moçadas. Sejam muito bem-vindos aí, né? Aline, Júlia, Maísa, Natália, Tiago e Vitor, tá? Moçada, primeiramente, muito obrigado aí por estarem presentes a mais uma mentoria iniciando agora para a prova da especialista. Então eu vou fazer aqui o que eu sempre tenho de costume, é gravar essas mentorias para futura consulta aí dos alunos, ou via YouTube ou de outra forma. Alguém tem alguma objeção com essa gravação? Não? Então, vamos lá então, moçada. Como eu disse a vocês, né, quem estava aqui anteriormente, o nosso intuito aqui é simplesmente passar pela prova da especialista na parte de gramática. Beleza então, moçada, como eu falei para vocês em sala, diferentemente das outras que eu resolvia, eu sempre começava da mais antiga para a mais nova, eu vou fazer o contrário agora, tá? Então, eu vou começar da mais nova para a mais antiga. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente, então, possa iniciar aí a resolução aí da questão. Beleza, moçada, a ideia aqui é o seguinte, tá? Então, para a gente não perder tempo, então aqui a prova, tá, do BCT, como eu falei para vocês, tráfego aéreo, e é a prova de 22. Vamos lá. Aqui, moçada, é o padrão que eu quero que vocês entendam, e essa é a ideia da mentoria, como que a prova é estruturada, quais questões, quais assuntos podem ser cobrados. Então, o normal da especialista, ela te dá um texto, tá? Não é um texto geralmente muito longo, geralmente é um texto só, mas já ocorreu, né, de ter mais de um texto, tá? Mas normalmente é um texto só, e aí você vai ficar permutando aí entre 4 questões, 5 questões de interpretação de texto, tá ok? Então vamos lá. Moçada, um texto tranquilo, tá? Um texto bem acessível aqui, a meu ver, não tem nada de miraboloso aqui, mas vamos lá, ó. Vamos ler junto comigo rapidão, só para vocês entenderem, depois a gente vai para cima das questões e eu mostro para vocês por que aquela alternativa é a correta, tá bom? Então vamos lá. A linguagem, a fala humana, é uma inesgotável riqueza de múltiplos valores. A linguagem é inseparável do homem e segue-o em todos os seus atos. A linguagem é um instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos. O instrumento graças ao qual ele influencia e é influenciado. A base última e mais profunda da sociedade humana. Mas é também o recurso último e indispensável do homem, seu refúgio nas horas solitárias em que o espírito luta com a existência, e quando o conflito se resolve no monólogo do poeta e na meditação do pensador. Antes mesmo do primeiro despertar de nossa consciência, as palavras já ressoavam à nossa volta, prontas para envolver os primeiros germes frágeis de nosso pensamento e a nos acompanhar inseparavelmente através da vida, desde as mais humildes ocupações da vida cotidiana aos momentos mais sublimes e mais íntimos, dos quais a vida de todos os dias retira, graças às lembranças encarnadas pela linguagem, força e calor. A linguagem não é um simples acompanhante,
mas sim um fio profundamente tecido na trama do pensamento. Para o indivíduo, ela é o tesouro da memória e a consciência vigilante transmitida de pai para filho. Então, moçada, um texto, né, glória a Deus, não é poético, não está cheio de rebuscagem, um texto tranquilo, também não é um texto científico, cheio de informações, então julgo que é um texto simples de ser resolvido. Vamos lá para as questões rapidamente, ó. Então, questões, como eu falei para vocês, de 1 a 4 refere-se ao texto acima. Então, sempre aquela ideia principal, tá? Antes de mostrar a alternativa aqui, moçada, como eu faço uma interpretação de texto? Primeiramente, o que eu faço? Eu acabei de ler, eu li uma vez. Se essa lida foi satisfatória para mim, eu falo, pô, caramba, o texto foi simples, eu estou consciente do que está acontecendo. Mesmo assim, eu já não parto direto para as questões. Eu volto e começo a fazer as minhas marcações, achando aquilo que, por exemplo, esse parágrafo ou este primeiro pedaço do texto, qual é a palavra-chave aqui? Porque possivelmente isso pode aparecer depois para você lá nas alternativas. Feita então as observações de parágrafo para parágrafo, o tópico frasal de cada um deles, aí sim eu parto para a interpretação de texto. Ah, professor, mas isso leva tempo. Depende da sua leitura, depende do que você entendeu do texto, mas isso vai fazer você ganhar tempo nas alternativas, tá bom? Muitas vezes uma leitura bem feita, com as marcações bem feitas, você nem volta no texto, já a resposta ressalta, ela salta para você ali na hora da alternativa, tá bom? Mas vamos lá, primeira questão fala assim, ó, em qual trecho evidencia-se, o bom do especialista é isso, né, são só 4 alternativas, em qual trecho evidencia-se que a linguagem precede a consciência humana? O X da questão aqui para nós, nessa alternativa, é, o que é preceder? É vir antes. Então, antes da minha consciência humana, onde no texto tem essa informação? E aí, moçada? Salta aos olhos quando você olha aqui as alternativas. Antes mesmo do primeiro despertar de nossa consciência, já está, ó, olha a pergunta, ó, em qual trecho evidencia-se que a linguagem precede a consciência? Ó, antes mesmo do despertar, do primeiro despertar de nossa consciência. Ou seja, está aqui, o contexto está aqui. Qual é a minha preocupação? Isso realmente está no texto? A minha preocupação aqui seria essa agora, porque está me saltando aos olhos aqui, ó. As palavras já ressoavam à nossa volta. Ou seja, a linguagem precedeu a nossa consciência, que é o que ele perguntou. Só preciso saber se no texto tem isso. E tem, né? Voltando no texto aqui, moçada, olha aqui, ó. Antes mesmo do primeiro despertar de nossa consciência, as palavras já ressoavam à nossa volta. Ipsilíter, que está no texto, trazendo para a gente a ideia de que, sim, a linguagem precedeu ou precede a consciência humana. Então, alternativa correta, Charlie. Tudo bem? Deu para entender, moçada, o que é interpretar texto? É isso. Ler, fazer a anotação, identificar o possível candidato e voltar ao texto. Sempre. Volte ao texto e verifique, porque às vezes uma palavrinha ou outra pode fazer toda a diferença. Segunda questão. Assinale a alternativa que sugere um título incoerente com o texto. Moçada, incoerente seria o seguinte, o que extrapola o texto, isso é extrapolação. Incoerente seria, eu estou falando de não, né? O texto todo fala de negativa. Então, incoerente seria dizer que é algo positivo. Essa é a ideia, tá? Então, ele bota na letra A, ó, influência da linguagem na vida do ser humano. Opa, aqui é quase que o texto todo falando isso, né? Linguagem e formação do indivíduo. Sim, molda, né? Problemas da linguagem humana. Eu não vi isso no texto. Concordam comigo? Pelo contrário, né? A linguagem acaba sendo aquele recôndito, aquele momento solitário que ela nos guarnece. Então, ela acaba sendo uma solução para os nossos momentos solitários e não um problema. E ele não fala do problema de comunicação, do problema da linguagem propriamente dita. Então, marcaríamos aqui Charlie, correto? Tudo bem? Então, sobre o homem e a linguagem, sim. Sobre o homem e a linguagem. Beleza. Moçada, eu tô falando, todo mundo tá me ouvindo? Todo mundo ok aí? Ou o pessoal já dormiu? Vamos lá. Salve, galera. Tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, é uma interrupção rapidinha. Você tá gostando desse tipo de conteúdo? As resoluções dessas questões da especialista da matéria língua portuguesa tá te ajudando? Se sim, então ajude o canal. Inscreva-se,
ative o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo como esse. E é claro, quando você comenta aí embaixo, o engajamento do canal aumenta. Moçada, curta, comente, compartilha e isso irá nos ajudar grandemente. Para você, apenas um gesto. Para nós, uma enorme ajuda. Vamos lá então? Bora pro vídeo! Tranquilo. Questão 3, moçada. O texto apresenta uma sequência de conceitos sobre a linguagem, exemplos acerca de teorias linguísticas, argumentos que defendem a fragilidade da linguagem humana, propostas para o controle do pensamento por meio de recursos linguísticos. O que vocês acham? Essa aqui é um pouquinho mais rebuscada, né? Preste atenção. Né? Então, isso aí. A melhor aqui seria a alfa, ok? Mas cuidado. Exemplos acerca de teorias linguísticas. Ele falou sobre metáfora, metonímia, catacrese, metalinguagem, fática. Ele falou alguma coisa sobre a linguagem em si? Nada. Zero. Então não há exemplos. Argumentos que defendem a fragilidade. Pelo contrário, ele diz que os argumentos usados no texto é para mostrar a força da linguagem e não a sua fraqueza. Então, sem chance. E propostas. Ele não propôs nada. Não há propostas, tá? E para o controle do pensamento por meio de recursos linguísticos. Ele não fala sobre controle de pensamento e muito menos sobre a ideia de propostas. Então temos sim a ideia de conceitos sobre a linguagem. São conceitos. A linguagem serve para isso. Ela precede, né, até a nossa própria consciência. Ela serve para a comunicação. Então são conceitos, ok? Então letra A, nossa resposta. Tudo bem? E vamos então para a última questão do texto, a questão de número 4. Marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. De acordo com o texto, a linguagem é refúgio da solidão, estorvo da memória, prescindível ao homem e riqueza de múltiplos valores. Eu acho que essa última aí tá verdadeira. E a primeira também. Refúgio da solidão. Ok, então eu teria V nas duas extremidades. Isso. Onde eu tenho V nas duas extremidades? No branco. E aí, o que vocês acham? Mas eu achei que essa penúltima fosse verdadeira também. Então, mas o que é prescindir? Não é prescindir, prescindível. Prescindível significa não significante, insignificante, que não serve. Achei que era alguma coisa importante. Não, pelo contrário, é algo sem importância, tá vendo? Aqui o X da questão, e a especialista gosta bastante de trabalhar isso aí, tá? É o significado da palavra. Aqui ele então trabalharia com semântica um pouquinho, teria que saber o que significa a palavra. É simples, é que às vezes a gente fica tão, oh, meu Deus, meu Deus. Quando eu falo assim, Natália, é imprescindível a você estudar gramática. Ou seja, não pode ser prescindível, porque prescindível você vai excluir, você não vai dar importância, não tem relevância, pelo contrário, tem grande relevância. Por isso que a gente usa, é imprescindível que se faça isso. Ou seja, tem que fazer, é necessário. Aqui, quando eu falo que é prescindível, não é necessário, tá bom? Então, sim, resposta aí, bravo. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Então, só para vocês terem uma ideia do que eu falei para vocês, aqui está o texto, né, que eu analisei, e aí, então, eu vou fazendo as minhas marcações. Então, veja lá, ele aparece no texto falando que é o refúgio, ele aparece no texto dizendo que é riqueza de múltiplos valores, tá vendo? E diz que a linguagem é inseparável, olha lá, ela é inseparável, então ela é necessária. Eu não consigo prescindi-la, eu não consigo viver sem ela, ela é inseparável, ela é extremamente necessária, né? Então, as anotações estão aqui no texto e cada uma dessas anotações estão relacionadas aí com a questão. Deu para entender, moçada? É assim que a gente ganha tempo na interpretação de texto. Vamos agora para as questões de gramática. E você gostou dessa mentoria? Se você quiser fazer parte dela, tem o link aí embaixo. Coloque seu cadastro aí que eu posso entrar em contato com você e você fazer parte aí dessa família da mentoria do professor Evandro. Moçada, tranquilidade? Outra coisa, se você acha que de alguma maneira esse vídeo colaborou com você ou essa aula colaborou com você em algum aspecto, então compartilhe isso aí nas suas redes sociais, inscreva-se, tá bom? Ative o sininho aí para que as notificações te avisem
toda vez que eu postar um vídeo assim como esse. E se você acha que valeu demais, coloca um valeu aí pra gente, que isso só vai fortalecer o canal. Beleza, moçada? Forte abraço e até a próxima mentoria, se Deus quiser.